Esta é uma história matemática. Chama-se Desarrumar. Foi escrita por Margarida Fonseca Santos e a editora é Dai Livro. E aqui está a prova que nós podemos brincar com as palavras. A palavra desarrumar está desarrumada. E aprender pode ser sempre muito divertido. Então vamos ver o que esta história nos conta. Eu vou fazer assim um resumo da história porque ela é bastante extensa. Quando eu abro aqui esta parte do livro, que é a contracapa, o que é que acham que esta história tem como assunto? Exatamente, os sólidos geométricos. Então este livro tem como personagem esta menina que se chama Ana Biribana. E a palavra Ana Biribana também tem uma característica muito interessante. É que eu posso ler Ana Biribana da esquerda para a direita, que é a leitura normal, e também posso lê-la da direita para a esquerda. Então o que aconteceu com a Ana Biribana é que ela estava muito triste, porque estava na sua escola e depois de brincar muito percebeu que tinha tudo desarrumado, mas divertiu-se imenso a desarrumar. Quando chega à sua professora, que era a Gertrudes gostava de ter tudo muito organizado, então ficou muito zangada com ela. Porquê? Porque a Ana Biribana tinha todos os sólidos geométricos desarrumados. Então a Gertrudes disse que quem desarruma tem que arrumar. E a Ana Biribana foi-se lembrar de uma história que ela tinha, que era do país da matemática, e lembrou-se que no país da matemática podem haver alguns grupos de coisas e, portanto, ela vai criar critérios. E começa por dizer à professora Gertrudes que vai arrumar as latas. E a Gertrudes fica muito zangada com ela e diz que não são latas, muito bem, são cilindros. Então tem que arrumar os cilindros. E a Ana Biribana continua a brincar com as palavras e diz: está bem, então vamos lá. Pronto, os cilindros já estão enlatados num grupo. E continua a tratar os cilindros por latinhas. Porquê? Porque na nossa casa nós encontramos algumas latas com a forma de cilindro, por exemplo, as latas do feijão, ou do grão, ou das salsichas, que têm esta forma cilíndrica. E então ela arrumou os cilindros. Depois foi arrumar os paralelepípedos, mas a Ana Biribana continua a brincar com as palavras. Primeiro diz que eram paraquedistas, não. Paramédicos, também não. E a Gertrudes, já zangada, diz que é paralelepípedos. E ela diz que, pois é, paracómicos. E a Gertrudes cada vez mais aborrecida com ela. Portanto, os paralelepípedos é da família dos prismas. E têm uma particularidade, é que todas as suas faces são retângulos. E ela arranjou aqui mais um critério, que eram os paralelepípedos. Depois, sabem o que ela chamou às esferas? Chamou bolas. E, claro, a Gertrudes ficou novamente zangada com ela e disse: toda a gente sabe o que é que são bolas. Mas não, elas são, matematicamente, são esferas. E arrumou as esferas todas e agrupou-as todas pela sua forma. E umas eram grandes e outras pequeninas. Depois de ter tudo arrumado, e o critério que a Ana Biribana utilizou foi a forma que o sólido geométrico tinha. Os prismas, os cilindros, arrumou aqui os cubos e aqui as esferas, sendo que os paralelepípedos e os cubos são prismas. Portanto, estes dois podiam estar no mesmo conjunto. Depois disto tudo, sabem o que a Ana Biribana fez? Desarrumou tudo outra vez e achou que poderia arranjar um novo critério. E então, o novo critério que ela arranjou foi o tamanho. Uns eram grandes, outros médios e outros pequenos. E aqui podemos ver que o critério é mesmo o tamanho, porque nós temos aqui vários tipos de sólidos. Muito bem. Temos os prismas, que são estes aqui, temos a esfera e o cilindro. E este conjunto também encontramos os mesmos elementos, mas com o tamanho médio
e aqui com um tamanho pequeno. Não vão acreditar, mas ela voltou a desarrumar tudo. E agora criou um novo critério de arrumação. Conseguem identificar qual foi o critério? Exatamente, a cor. Os azuis, os roxos, os verdes, os amarelos, os laranjas e os vermelhos. Portanto, já temos vários critérios. Nós temos é que obedecer ao critério. O critério é uma regra. Então, ela voltou a desarrumar tudo e arrumou segundo um novo critério, que foi o critério da cor. Depois houve outra arrumação que aconteceu, que era, haviam sólidos que tinham uma tampinha que podiam ser encaixados uns dentro dos outros. Só os cilindros é que não, e então ficavam empilhados uns em cima dos outros. E até dava para arrumar objetos lá dentro. No final da história, a Ana Biribana, para além de arrumar aquilo que tinha desarrumado, aprendeu muitas formas, muitas palavras novas sobre os sólidos. E só para nós resumirmos, temos as esferas, que neste caso até parecem Is quando estão em cima do cilindro, os cilindros, e aqui temos os prismas. A diferença entre estes que estão no meio e estes que estão aqui na ponta são que estes têm todos faces planas e estes têm pelo menos uma face curva, sendo que a esfera, toda ela tem a face curva. E foi assim que a nossa história terminou e a Ana Biribana ficou satisfeita com as Gertrudes e a Gertrudes também ficou satisfeita com a Ana Biribana porque conseguiram arrumar e desarrumar os vários sólidos geométricos utilizando vários critérios. E os critérios foram a forma do sólido, depois utilizaram também o tamanho do sólido, depois utilizaram o critério da cor e depois também não foi bem um critério, mas foi um tipo de arrumação que foi o encaixe uns dentro de outros. Espero que tenham gostado. Um beijinho!